todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou continuar com os estudos para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo em relação à documentação pedagógica e à normativa de registros na educação infantil, só que dessa vez eu vou abordar sobre o diário de bordo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para o próximo concurso de professor de Educação Infantil e Fundamental 1, o PEIF, aqui da Prefeitura de São Paulo, eu tenho a minha apostila com atualização gratuita pós-edital, valor R$ 25. Também eu tenho meu curso de discursivas, valor R$ 60. E também o curso do Já Passei Educação. Com o meu link você ainda tem 15% de desconto. Vão ficar os links aqui na descrição do vídeo para você adquirir os cursos ou a apostila, beleza? Agora eu vou conversar com vocês sobre o que é o diário de bordo. No vídeo lá da semana passada, eu expliquei para vocês o que era a Carta de Intenções, que é o planejamento anual aqui na educação infantil da Prefeitura de São Paulo, tanto no SEI quanto na EMEI. E o diário de bordo é o planejamento diário. Portanto, o diário de bordo é mais do que um simples registro. Ele é uma ferramenta que documenta de forma contínua o que acontece em sala de aula. Ele nos ajuda a registrar o que as crianças interagem com as atividades, as experiências vividas pelas crianças, daquilo que a gente planejou com intencionalidade, o que elas expressam, suas reações e como podemos ajustar nosso planejamento a partir dessas observações. Isso nos permite criar uma prática pedagógica flexível, personalizada e em constante evolução. Portanto, o diário de bordo, ele veio para substituir aquele semanário que a gente fazia, aquela planilha que tinha atividade segunda-feira, atividade terça, quarta, quinta e sexta. Era algo engessado que a gente não mudava. A gente simplesmente colocava naquela planilha semanal as atividades que seriam feitas e a gente executava com as crianças. Era apenas uma execução de atividades. No diário de bordo, não. A gente vai planejar sim, tem situações fixas que a gente fala aqui na prefeitura, principalmente na EMEI, que é a linha do tempo, que tem ali alguns espaços da escola, que tem os horários e os dias que a gente deve explorar com as crianças e também atividades permanentes, como o almoço, lanche, escovação, leitura. E daí, a partir dessas atividades fixas e linha do tempo, a gente vai propor atividades por meio da escuta ativa das crianças, então aquilo que é interesse das crianças, então aquilo que não deu certo, que não é interesse das crianças, ou algo que as crianças levantaram em alguma vivência, a gente pode acrescentar para o dia seguinte. Então não é algo engessado igual o semanário. E além disso, além do planejamento do dia, no diário de bordo, a gente já faz também avaliação. É claro, não dá para avaliar todas as crianças, mas eu posso escolher uma ou um grupo de 2, 3 no máximo e fazer uma observação de alguma vivência. E assim eu vou fomentando registros para depois ter ali os relatórios. Inclusive, se você tiver interesse que eu faça um vídeo só falando sobre os relatórios na educação infantil, deixa aqui nos comentários. Então, o diário de bordo, ele é mais flexível, porque além de ser um planejamento diário, ele também vai nos servir como um registro daquilo que ocorreu, para também fazer a avaliação e o replanejamento. Portanto, diferente do semanário, o diário de bordo é um documento vivo que nos ajuda a refletir sobre as atividades e observar o desenvolvimento das crianças de forma mais profunda. Com ele podemos registrar o que realmente acontece no dia a dia ali com eles. Uma das maiores contribuições do diário de bordo é nos ajudar a capturar a escuta das crianças. Isso significa que não só registramos o que foi planejado, mas também como as crianças reagiram, o que as interessou e quais foram suas interações durante as atividades. Essas anotações são essenciais para ajustar e melhorar o planejamento a partir da experiência direta delas.
Portanto, o diário de bordo vai ajudar a gente, principalmente nos relatórios, como também na carta de intenções, pensando no segundo semestre, da continuidade e também alterações na carta. E é claro, os planejamentos que a gente vai propor diariamente, eles terão que estar elencados lá com a carta de intenção, que foi nosso planejamento anual. Inclusive, se você perdeu essa aula aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo. O diário de bordo é uma ferramenta que nos permite avaliar as atividades e criar uma pedagogia que realmente responda ao que as crianças estão demonstrando no dia a dia. Então, não é apenas uma execução, e sim aquilo que as crianças estão vivendo no seu cotidiano. Agora, é importante, inclusive foi a dúvida lá do vídeo da carta de intenção, a diferença do que é carta de intenção e o que é diário de bordo, porque lá no concurso de PEI, no começo desse ano, caiu uma questão nesse sentido e muitas pessoas erraram confundindo a carta de intenções com o diário de bordo. Então vamos lá para a diferença. A carta de intenções é o nosso planejamento anual, onde descrevemos os projetos e objetivos que queremos alcançar com as crianças. Ela é uma visão mais ampla do nosso trabalho pedagógico. Portanto, em uma questão de prova, a carta de intenção ela vai ser mais abrangente, ela não vai ser específica. Já o diário de bordo vai ser um registro mais específico. O diário de bordo, que é o registro diário, onde anotamos como essas atividades e planejamentos acontecem de fato, refletindo o desenvolvimento das crianças e as interações diárias. Portanto, terá uma riqueza mais de detalhes do que na carta de intenções. Então, essa será a diferença entre o diário de bordo e a carta de intenções, os detalhes. E sobre a carta de intenções, a grande vantagem é que ela pode ser ajustada ao longo do ano. E para que a gente possa ajustar a carta de intenção, a gente precisa tomar como base os registros feitos no diário de bordo diariamente. Assim, garantimos que nosso planejamento esteja sempre alinhado com o que as crianças estão realmente vivendo e explorando. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos, na verdade eu vou falar aqui com vocês alguns exemplos de registros de diário de bordo, inclusive meus registros. Outro ponto importante é como que a carta de intenções e o diário de bordo se complementam nesse planejamento. Esses dois registros, embora diferentes, se complementam perfeitamente. A carta de intenções nos dá a direção, enquanto o diário de bordo nos fornece as informações diárias necessárias para refletir e melhorar nossas atividades com base na participação ativa das crianças. Se planejamos um projeto, o diário de bordo nos mostra como ele está sendo recebido e nos ajuda a ajustar o que for necessário dentro de um projeto. Lembrando que o projeto pode ser curto, médio ou a longo prazo. Além disso, a gente tem que pensar sobre a reflexão e feedback através do diário de bordo, como os registros pedagógicos na educação infantil como um todo. Inclusive, essa questão foi uma das questões discursivas lá da prova de PEIF, do último concurso. Além de ser um registro pessoal do professor, o diário de bordo é uma ferramenta de comunicação com a equipe pedagógica. Portanto, lá no sistema SGP, que eu não vou mostrar aqui porque é um sistema da prefeitura, mas aqui no YouTube tem até mesmo no canal da SME como acessar o SGP, como fazer o registro no diário de bordo lá no SGP. Então, não vem ao caso aqui eu mostrar aqui para vocês, ok? Até mesmo pensando no concurso. Vamos pensar primeiro em passar no concurso, depois lá na frente, quando vocês já forem aqui da prefeitura, como acessar lá o sistema. Mas lá no SGP, quando a gente coloca o registro diário do diário de bordo, que é obrigatório todos os dias, a coordenação pedagógica dará o feedback. Alguns vão me perguntar, mas na minha e-mail, no meu SEI, não é assim. Vamos se focar aqui na normativa. A normativa diz que a equipe pedagógica deve dar o feedback. Então, a equipe pedagógica vai dar o feedback no sentido se tem alguma sugestão ou algo a melhorar, ou se está tudo bem, ok? Inclusive, no meu diário de bordo, eu também posso colocar as minhas observações. Então, o diário de bordo não é apenas
aquilo que as crianças viveram, o protagonismo das crianças. Mas o diário de bordo também tem que ter o protagonismo do professor. Então, eu posso colocar alguma observação ali da coordenação, ou então algo que foi trazido no PEA, que é a formação aqui na Prefeitura de São Paulo, ou alguma discussão na GEIF, coletiva, com os pares. Então, eu também posso colocar as minhas observações, as minhas angústias também, as minhas preocupações, aquilo que eu quero melhorar com a turma, ou aquelas dificuldades que eu estou enfrentando. Mas é assim, não pode ser misturado. Então, eu posso fazer o diário de bordo primeiro colocando as minhas reflexões e depois as vivências das crianças, ou o contrário. Mas tendo ali uma lógica e coerência nos registros. Mas o diário de bordo não é para ser apenas o protagonismo infantil. O diário de bordo também tem que trazer o protagonismo do professor. Então, além de ser um registro pessoal do professor, o diário de bordo é uma ferramenta de comunicação com a equipe pedagógica. Ao compartilhar nossos registros, a coordenação pode nos dar feedbacks valiosos que ajudam a enriquecer nossa prática. Esse olhar externo é fundamental para a evolução do nosso trabalho e também a gente pode trazer também essa reflexão junto com os pares, com os demais docentes. Para implementar o diário de bordo de uma forma eficaz, é importante reservar um momento ao final do dia para registrar suas observações. Ao anotar o que acontece de forma detalhada, você garante que suas reflexões sejam precisas e úteis para o planejamento futuro. Com o tempo, essa prática se torna parte essencial da sua rotina pedagógica. É claro, estamos pensando aqui no concurso e lá na normativa de registros na educação infantil, mas no fazer diário, em sala de aula, é impossível todos os dias eu trazer uma riqueza de detalhes. Muitas vezes eu apenas coloco aquilo que foi feito no dia de maneira bem simples, pronto e acabou, Infelizmente não dá. Sala com 30 crianças, crianças com deficiência, sem apoio, é difícil, mas eu tento, na medida do possível, não todos os dias, mas na maioria das vezes, tentar ter um registro bacana das observações que eu tive ali com uma ou duas crianças, até mesmo para eu poder ter um embasamento para o relatório semestral. Então, é importante isso. Então, geralmente, no final do dia, eu deixo alguma atividade mais tranquila, faltando 30 minutos para o horário da saída, massinha, monta-monta, ou algum vídeo, ou alguma outra atividade que tenha concentração, eles fiquem mais quietos, e eu tento fazer ali o registro do diário de bordo daquilo que aconteceu. Eu faço um pré-diário de bordo, com as atividades permanentes, a linha do tempo, algo que eu planejei assim, e no final do dia eu complemento com as observações, ou até mesmo já pensando no dia seguinte, já com um replanejamento, ajustando ali a minha prática pedagógica. Agora, para fechar aqui o vídeo, eu vou trazer aqui alguns exemplos de registros de diários de bordos meus aqui na EMEI, na Prefeitura de São Paulo. Eu vou ler aqui para vocês. Alguns me pediram para mostrar minha carta de intenções, é um documento, tá? Eu não posso deixar disponível, mas eu posso ler aqui para vocês no YouTube. Então, assim como eu fiz com a minha carta do segundo semestre, eu vou ler só alguns exemplos aqui de registros de diários de bordo. Lembrando que não existe um modelo, cada um tem que fazer o seu, porque a sua turma é única. Mas eu vou mostrar aqui como exemplo para te dar uma luz, até mesmo esses exemplos podem cair na prova, tanto objetiva ou discursiva, no próximo concurso de PEIF. Então, vamos lá para um primeiro exemplo. Então, em uma data tal, os nomes são fictícios, não são nomes de alunos meus, tá? Então, vamos lá. Então, eu começo o dia com uma roda de conversa, discutindo a rotina do dia com as crianças. Depois, fomos à sala multiuso, que é uma sala que tem lá na minha EMEI. E lá nessa sala, eu propus uma vivência de luz e sombras, usando material como lanternas, eu apaguei a sala, eu coloquei papel vegetal
e também coloquei alguns dinossauros de brinquedo e também algumas formas geométricas coloridas, que também as crianças poderiam brincar e formar essas formas geométricas na mesa de luz, por isso que eu apaguei a luz dessa sala. As crianças fictícias Laura e Maria, por exemplo, usaram as formas geométricas coloridas que estavam lá na mesa de luz de forma inovadora, criando um teatro de sombra lá com o dinossauro, a lanterna e a folha vegetal. Elas pegaram a forma geométrica, né, e colorida e colocaram a lanterna. A partir disso, a sombra ficou colorida, daí elas falaram que era uma baladinha e colocaram os dinossauros para dançar. Então foi bem bacana. Elas pegaram ali os materiais e refizeram a sua própria proposta. Então não fica engessado naquilo que eu propus. Eu deixo disponíveis os materiais ali no espaço, mas as crianças podem recriarem as vivências. Esse tipo de interação criativa nos mostra como as crianças podem transformar uma proposta e como podemos usar isso para planejar atividades futuras mais alinhadas com seus interesses. Depois dessa proposta, voltamos para a sala de referência, onde as crianças brincaram com massinha de modelar e palitos de sorvete. Ao final do dia, brincaram na caixa de areia, que estava ali na minha linha do tempo, e tivemos o lanche e a saída. Agora, nesse segundo registro de diário de bordo meu, eu trago um registro de uma proposta lá do meu projeto de educação antirracista, que está lá na minha carta de intenções, no qual eu li para vocês na semana passada. Então, após a roda de conversa, discutindo como seria a rotina do dia, eu fiz a leitura do livro Rapunzel e o Quimbungo. Após a leitura, conversamos sobre as características dos personagens e a importância da representatividade do conto de fadas. Durante a conversa, a criança Lucas comentou: "Eu gostei da Rapunzel porque o cabelo dela é como o da minha prima." E Sofia disse: "Por que nas histórias que eu leio, as princesas nunca são negras?" Esses comentários abriram espaço para uma reflexão ainda mais rica sobre a diversidade. Esse livro é uma Rapunzel negra baiana, então totalmente diferente do conto de fadas tradicional, no qual a maioria das princesas, na verdade todas elas, são brancas, geralmente loiras. Continuando, as crianças então ilustraram a história utilizando materiais de forma criativa, que foi o papel carmuça e o giz molhado. O Lucas desenhou a Rapunzel com tranças longas e crespas. E agora eu trago aqui o meu último registro de diário de bordo, que foi um dia assim, bem típico de um dia a dia na EMEI. Então vamos lá. Nesse dia tivemos a chegada de duas novas crianças, que é o nome fictício aqui, Heitor e Vitor. A proposta do dia era trabalhar com o jogo da memória, focando na atenção, concentração e socialização. Vitor, que está em investigação de TEA, trouxe 2 brinquedos de apego que o acompanharam durante toda a atividade. Ele ficou muito animado com o balanço do parque e sempre pedia para que eu balançasse mais forte. Foi um momento de muita diversão e interação que essa criança nova teve comigo, professora. E outro ponto importante no seu registro, tente evitar: "Eu fiz tal proposta e as crianças se divertiram muito." Traga realmente as observações da criança, uma fala dela. Não fique só nisso. As crianças se divertiram muito. Foi muito prazeroso. Tenta evitar essas frases genéricas. Continuando aqui com o meu registro de diário de bordo nesse dia. Já no parque, as crianças também encontraram alguns macacos. Isso mesmo, lá na minha EMEI de vez em quando aparecem alguns macaquinhos. E isso gerou muita empolgação. Lucas comentou: "Será que ele está procurando a mãe dele?" E a Sofia disse: "Acho que ele quer brincar no balanço com a gente." Foi interessante observar as diferentes hipóteses levantadas pelas crianças, criando uma rica troca de ideias e imaginação.
Mais tarde, na sala de aula, montamos uma cozinha de brinquedo. Como era meu aniversário, muitas crianças começaram a fazer bolos de aniversário para mim, interagindo de maneira criativa e carinhosa comigo. E assim fechou o dia. Então percebam que o diário de bordo, ele não é apenas o planejamento do dia, mas também é para colocar aquilo que ocorreu no dia e a partir do que ocorreu naquele dia, eu me planejar para o próximo, ok? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!